Vamos agora até Juiz de Fora, onde autoridades fazem neste momento uma coletiva de imprensa com informações sobre a tragédia climática que afeta não só a cidade de Juiz de Fora, como também Ubá. Neste momento, 22 mortes, pelo menos confirmadas até agora. Vamos acompanhar a coletiva. Um esforço heróico dessas pessoas, inclusive correndo risco de vida, porque você estava num lugar estabilizado, num lugar que poderia acontecer novos desafios. E aí nós começamos a mobilizar a prefeitura, os cavadeiros, operadores, mas não é uma coisa simples, vocês acharem que souberam lá da noite, hoje uns operadores, e para conseguir deslocar-se também pela cidade, com o transbordamento do Rio Paraíba, água para tudo quanto é lado. Então você não tinha nenhum sujeito de caminhar. Mas aí aconteceu uma coisa muito bonita que eu quero relatar para vocês. Empreiteiros de Juiz de Fora, o pessoal da construção civil começou a disponibilizar máquinas, retroescavadeiras. Ao invés de chegar num 10, aí nem tinha pouco. Nós nos relocamos para outra cidade. Isso é uma coisa bonita, porque isso mostra a força da cidade. Isso mostra a coesão da cidade, mostra a solidariedade das pessoas. Então eu queria fazer, nesse momento de muita tristeza, eu queria dar esse testemunho que nos faz orgulhar, nós os representantes da cidade. E aí, daí por diante, foram mais eventos, é isso que o Luiz Fernando falou, nós estávamos aqui, aí eu decretei calamidade às 2 horas da manhã, para que nós pudéssemos, inclusive, dar andamento a uma série de coisas que, por exemplo, em situações como essas, para liberar a pessoa das amarras legais se ela tiver que entrar na casa de alguém para tirar uma pessoa que pode estar sendo ameaçada, que pode estar ferida. Então, a calamidade, ela, de alguma forma, levanta essas restrições legais e também facilita que nós pudéssemos contratar serviços e tudo emergencialmente para poder fazer esses atendimentos. E assim foi pela madrugada, pela manhã nós nos reunimos aqui. Acompanhar a coletiva, nossas equipes ali estão tentando um posicionamento mais adequado para você seguir em tempo real, acompanhando então os desdobramentos, o que as autoridades estão a partir de agora prevendo, planejando para tentar minimizar os efeitos desta tragédia climática que afeta principalmente os municípios de Juiz de Fora e Ubá. Quem falava era a prefeita de Juiz de Fora, a Margarida Salomão. Como você tem acompanhado com a gente ao longo do dia aqui na Record News, né, em poucas horas choveu mais de 500 milímetros de chuva. Esse é um volume histórico, muita coisa em pouco tempo, o suficiente para causar muitos transtornos. A gente tem nos municípios de Juiz de Fora e em Ubá estruturas que cederam, prédios que colapsaram por conta do grande acúmulo de água e por isso tanta gente que morreu e tanta gente que ainda está desaparecida. Os bombeiros falam em pelo menos 45 pessoas desaparecidas, pessoas que podem ter ficado presas aos escombros. E este é o trabalho agora, de conseguir remover tudo isso, tudo que caiu, tudo que cedeu, para conseguir localizar essas pessoas. E é um trabalho que exige urgência, porque a cada segundo que passa, dificulta a possibilidade de encontrar pessoas vivas que tenham ficado feridas por conta desta situação tão complicada que nós estamos acompanhando, né? O Brasil amanheceu hoje diante desta notícia, esta tragédia. Começamos com um número de 14 ali por volta de 8 da manhã e esse número veio crescendo ao longo do dia até termos chegado aqui com a confirmação de 23 mortes entre os municípios de Juiz de Fora e Ubá. E essas imagens, né, mostram de fato a situação de calamidade desses municípios, ou seja, muitas casas vieram abaixo, são principalmente casas que já estavam ali nas periferias, nas encostas de morros, ou seja, regiões já bastante vulneráveis, né, ao acúmulo de água. Quando chove mais forte, a própria população sabe dos perigos disso tudo, mas o que ninguém imaginava é que choveria tanto em pouco tempo. Volto a reforçar aqui, o problema não foi a chuva em si, mas o grande volume de água em um período tão curto. Claro, tanta água, difícil escoar, nenhuma estrutura consegue ceder, principalmente nenhuma estrutura consegue aguentar, suportar esse peso da água, né? Principalmente você tem prédios mais antigos, que estão em regiões mais vulneráveis, então tudo isso colaborou
para essa tragédia que, infelizmente, estamos acompanhando aqui nesta terça-feira, e você em tempo real na Record News, sendo atualizado das últimas informações. O presidente Lula já decretou a situação de calamidade pública, já vai enviar ajuda. Defesa Civil Nacional também empenhada em colaborar com isso, enviando equipes, enviando mantimentos, a ajuda humanitária que nesse momento é essencial, que se alcance, que se chegue a esses municípios para dar suporte a essas famílias, porque além das mortes, além das pessoas desaparecidas, nós temos muita gente desabrigada, pessoas que precisaram sair de casa porque esses imóveis correm risco de desabamento e agora estão alocadas em espaços públicos como creches, escolas, enfim, estruturas que a prefeitura, o governo municipal estão montando para conseguir atender essas pessoas nesse momento prioritário, para que essas pessoas tenham segurança de ficar em locais mais seguros. O INMET já alertou que há ainda previsão de chuva forte, temos registro de chuvas não só em Minas Gerais, mas em grande parte do país e principalmente região sudeste. Então, de fato, as chuvas de verão que, infelizmente, entra ano, sai ano, continuam provocando muitas vítimas no Brasil. Você vai seguir acompanhando outras informações sobre essa tragédia, claro, a qualquer momento na nossa programação.